Gravando agora. Bom, pessoal, então nós paramos no Selection Sort. Na aula passada, vocês implementaram também. Mas creio que tenham implementado no outro laboratório, né? No Lab 5. Então, eu vou explicar os outros dois métodos de ordenação. E aí vocês vão implementar todos em um único programa, solicitando qual é o método que o usuário vai querer executar, tá? E vai ter também um pequeno trabalho que vocês vão ter que saber pesquisar como fazer, que é calcular o tempo de execução de cada método para um vetor bem grande, para vocês verem qual que é aí que vai ser o mais eficiente, tá? Então, agora nós vamos ver o método Merge Sort. Se eu conseguir puxar minha tela para onde ela tem que vir. Eu vou pegando por aqui pela tela mesmo. Então, o método, desligue os monitores, por favor, para vocês acompanharem. Aí na hora das implementações eu disponibilizo um tempo para vocês usarem um computador. Oi? Dá. Instalou? Não tenho dessa mesmo. A gente dá um jeito. Não, é que vocês fizeram no 5, mas aqui vocês poderiam fazer também, né? Se tivesse instalado, deve ser mais. A gente dá um jeito, não preocupa não. Acessa o compilador online, a gente vê uma forma de vocês fazerem, tá? Tá não? O YouTube está desconectado esse aqui mesmo. Tem vários aí que estão conectados. Faltando muita gente hoje, vai ter computador disponível, não preocupa não. Então o método Merge Sort, ou por intercalação, né, é um método de algoritmo que vai combinar duas listas já ordenadas, tá? Nós estamos falando em ordenação de um vetor de números inteiros, tá? São os exemplos que nós estamos utilizando. O Merge Sort ele vai combinar sempre duas listas já ordenadas. Mas como eu vou ter duas listas, eu tenho um vetor que está desordenado, né? Então esse método ele vai separar esses dados, ele vai quebrar esses dados até obter uma unidade, né, em cada subconjunto. Então é como se eu estivesse desmembrando todo o vetor em n variáveis, né, dependendo do tamanho do vetor, n espaços de memória, e depois eu vou combinando esses espaços, ordenando cada um dos subconjuntos, tá? Então a ideia é desmembra todo o conjunto de dados e depois você vai combinando os subconjuntos de 2 em 2 para poder ordenar esses dados, ordenar todo o conteúdo do vetor. Então, como os dados não estão separados e ordenados, o primeiro passo do algoritmo é justamente particionar em duas metades, dividir no meio, efetivamente. Então, se eu tenho um vetor de 6 posições, vou dividir ao meio e vou ter 2 subconjuntos. Cada subconjunto eu vou dividir ao meio para obter 2 subconjuntos. Cada subconjunto eu vou dividir ao meio até obter todos os dados totalmente separados, né? E repetir esse processo então até que todos os dados estejam separados unitariamente. Eu vou separar todo o conjunto de dados. Eu tenho um vetor de 100.000 posições, que é o teste que vocês vão fazer. Eu vou separar em 100.000 unidades, utilizando o método Merge Sort. Esse, né, e também o próximo que nós vamos ver, já são métodos um pouco mais complexos, porque envolvem recursividade. Até então nós vimos somente os métodos iterativos, né, o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. E esse aqui é um método que ele é recursivo. Isso porque nós vamos ter que desmembrar, né, recursivamente. Cada subconjunto eu vou desmembrar. Cada subconjunto eu vou desmembrar, independente da quantidade de posições que tem esse vetor. Então é o método recursivo, porque depois eu tenho que voltar remembrando todos esses elementos, criando assim um único conjunto de dados ordenados, tá? Então primeiramente é separar todo o conjunto de dados em
unidades. Então, nesse primeiro momento, não estamos ordenando os dados propriamente, mas preparando o caminho para a ordenação. Aqui, por exemplo, eu tenho esse conjunto de dados, tá, de valores inteiros. Para ordená-los pelo método merge sort, primeiramente nós vamos desmembrar todos os elementos. Então, a função que vai desmembrar é a função merge sort. Toda vez que eu chamar essa função, eu vou quebrar esse conjunto de dados em dois subconjuntos. Então, esse primeiro quebra em 3. O segundo vai quebrar em um de 2 e outro de 1, para cada lado. O terceiro vai quebrar de 1 em 1. Então, com 3 execuções desse merge sort, eu consigo desmembrar todo esse conjunto de 6 valores. Depois de desmembrá-los, nós vamos combinando 2 a 2. Então, por exemplo, vou combinar o 34 com 8. Essa combinação eu já vou combinar ordenando esses dois elementos. 64 com 51, recombino, ordenando os dois. 32 com 21, recombino, ordenando os dois. Então agora nós temos 3 subconjuntos aqui: 8 e 34, 51 e 64, 21 e 32. Então eu vou combinar aqui o primeiro com o segundo. Então eu vou combinar esses dois ordenando os elementos. Sobrou esse aqui sozinho, né? Agora eu volto a ter 2 subconjuntos. Vou combinar esse com esse e na recombinação nós vamos ordenando todos os elementos. Então vou pegar o menor desse subconjunto, o menor desse outro subconjunto e vou comparando um com o outro, de forma que eu consiga obter esse novo conjunto de dados já de forma ordenada. Então primeiro separa, para depois combinar de 2 em 2, ordenando os seus elementos. É o método dividir para conquistar. Já ouviram essa expressão, né? Lá em algoritmos, tem um problema muito grande, vamos dividir o problema em partes, resolver cada uma das partes, que depois nós vamos ter todo o problema resolvido. Tá? O merge sort é exatamente isso. Nós vamos dividir todo o conjunto de dados e vamos combinando, ordenando, né, os subconjuntos de 2 em 2, em pares. Aí no final nós vamos ter o conjunto, todo o conjunto de dados ordenado. Tá? Entenderam a metodologia do processo merge sort? Porque na hora que chegar a codificação é que o bicho pega. O próximo passo, então, é unir os dados em pares, colocando primeiro o menor elemento, depois o maior elemento, sempre de par em par, né, de subconjunto com outro subconjunto. Observe o processo na terceira linha, né, foi o que eu expliquei aqui nessa terceira linha, que nós já estamos combinando os elementos de 2 em 2. Neste passo, passamos de 6 blocos unitários para 3 blocos de 2 dados cada. Né? Cada um desses blocos já está ordenado. Esse está ordenado, esse está ordenado e esse está ordenado. O processo, então, continua se repetindo com a junção de pares de blocos, da mesma forma que o passo anterior, juntando os dados dos blocos de forma ordenada. Sempre quando eu for combinar 2 blocos, tenho que combiná-los de forma ordenada. Ou seja, obtém-se um dado do primeiro bloco e um dado do segundo bloco, escrevendo no novo bloco o menor dos dois. Obtendo-se assim mais um dado do bloco onde saiu o que foi para o novo. O encerramento desse processo se dá quando restar apenas um bloco. Então, quando restar apenas um bloco, eu já finalizo a execução do método merge sort, porque esse bloco único agora já vai estar totalmente ordenado. Tá? Aqui um outro exemplo, tá? Utilizando esse conjunto de dados. Então divide ao meio 2 blocos. Cada bloco divido ao meio, vou obter 4 blocos. Cada bloco divido ao meio, obtendo assim blocos unitários de dados. Depois disso, nós vamos combinando os dados, ordenando os pares de elementos. Então 4 e 23, ordena. 67 menos 8, ordena. 54 e 90, ordena. 21 está sozinho, permanece sozinho. Combinando agora esses dois, né? Vou obter esse bloco. Combinando esses dois, vou obter esse bloco.
Agora, combinando esses dois blocos, nós vamos obter o bloco já ordenado. Separa e depois combina todos os elementos até chegar a um único bloco de elementos totalmente ordenado. Certo? Simples assim? Aqui é o algoritmo merge sort. O que é uma função recursiva mesmo? Vou até tomar um gole d'água. O que é uma função recursiva? Recursividade. Uma função que chama a si mesma. Então, dentro da função, eu tenho uma chamada da própria função. Como eu disse que merge sort, né, é uma função recursiva, então nós vamos chamar a função sempre quando eu precisar dividir um bloco de dado. Dentro da função merge sort existe a chamada da própria função. Então a função merge sort, ela retorna vazio, não retorna nada, recebe como parâmetro um vetor de inteiros, recebe também como parâmetro um valor inteiro que indica a posição à esquerda, um outro valor inteiro que indica a posição à direita e um valor n que indica o tamanho do vetor, a quantidade de elementos que tem o vetor. Aqui dentro da função merge sort foi criado um novo vetor. Esse aqui é um vetor auxiliar. Isso porque no momento em que a gente estiver recombinando esses dados, nós vamos recombinar dentro desse vetor auxiliar, para a gente não perder a referência do vetor original, tá? E depois que eu organizar todos os dados, eu copio os dados desse vetor auxiliar para o vetor original. Então, aqui dentro nós criamos esse vetor auxiliar, utilizamos como variáveis do tipo inteiro i, j e k, tá? Todas vão representar em algum momento o índice do vetor. E aqui meio, que indica qual que é a posição do meio dessa estrutura. Como o merge sort vai depender de dividir sempre a estrutura de dados ao meio, então eu preciso saber qual que é o meio. Qual que seria o meio de um vetor de 6 posições? É a posição, o índice da primeira posição, o índice da última posição, somos 2 e divido por 2. Aí eu vou ter exatamente qual que é a posição do meio desse vetor. E é isso que a gente faz aqui, ó. Isso eu vou fazer se direita menos esquerda for maior do que 0. Ou seja, se eu tenho mais de um elemento nesse vetor. Se eu tenho mais de um elemento, essa diferença aqui vai ser maior do que 0. Se eu tiver apenas um elemento, ou seja, se eu já tenho elementos unitários, então isso aqui não vai ser maior do que 0. Tá? Então aqui eu verifico qual que é o meio desse vetor, dessa estrutura de valores que eu preciso dividir. Chamo novamente a função merge sort, agora passando o vetor, dizendo qual que é o esquerdo, né, a posição à esquerda, a primeira posição desse vetor e a posição do meio. Então a última posição dessa nova chamada que eu estou fazendo é a metade, a primeira metade desse vetor. Então eu chamo a função agora passando a primeira metade do vetor. Em seguida chamo a função novamente passando a segunda metade do vetor. Qual que é a segunda metade do vetor? É meio mais 1 até a direita, onde nós temos aqui o segundo parâmetro, que é a posição à esquerda, o terceiro parâmetro, que é a posição à direita. Então aqui eu digo qual que é a primeira posição e qual que é a última posição desse subconjunto de dados. Estou dividindo o vetor em duas partes. A primeira parte vai ser do início até o meio, a segunda parte vai ser do meio até o final. No caso aqui, como o meio não vai se repetir nas duas partes, né, nos dois subconjuntos, então o primeiro vai até meio e o segundo vai a partir de meio mais 1. Então nessa função merge sort, nós estamos dividindo todo o conjunto de dados em subconjuntos. Cada subconjunto vai ser dividido em 2 subconjuntos, até obter dados unitários, conjuntos unitários.
tá? Apenas um elemento dentro da estrutura. Entre aspas, dentro da estrutura, né? Porque até então eu não estou desmembrando a estrutura. Estou simplesmente separando esses elementos, esses valores. A estrutura continua a mesma. Então, a partir do momento que eu executar recursivamente essa função merge sort, eu vou obter dados unitários. Então, a partir do momento que eu tenho dados unitários, que eu deixo de fazer essas divisões, nós vamos agora juntar esses elementos. Esses elementos nós vamos juntar a partir de um vetor auxiliar, que eu chamei aqui de B. Então, B é o vetor auxiliar que vai combinar, né, todos os elementos que estão sendo desmembrados desse vetor. Tá? Então, aqui, uma estrutura de repetição, onde o meu I começa da posição à esquerda, vai até o meio da estrutura e o meu vetor B vai receber o vetor original na posição I. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando dentro do vetor B uma cópia dos elementos do meu vetor original. Esse vetor auxiliar vai receber temporariamente os elementos originais. Então, aqui nós vamos desmembrando os elementos, né, com auxílio do vetor B, tanto de esquerda até o meio, como de meio mais um até a direita. Então, nós vamos combinar neste vetor B. Depois de combinados todos os elementos nesse vetor B, nós vamos recombiná-los, vamos dizer assim, lá no meu vetor original, no meu vetor V, que foi passado inicialmente como parâmetro para essa função. Então aqui nós vamos comparando, né? Se B na posição I for menor do que B na posição J, na recombinação, eu vou copiar primeiro para a posição K, que é o novo índice que eu estou utilizando aqui, do meu vetor original, B na posição I. Se não, eu vou combinar B na posição J. Então, nessa recombinação, eu estou juntando dentro do vetor V os dados ordenados em cada subconjunto. Para quem chegou depois, estava passeando lá no Bretas, ou fazendo outra coisa, né? O merge sort, ele é um método que vai dividir todos os elementos do vetor em dois subconjuntos. Então, eu tenho um vetor original, esse aqui do exemplo, então vou dividir ao meio, vou ter dois subconjuntos. Vou dividir cada subconjunto ao meio para obter de cada um dois subconjuntos. Dividir ao meio para obter de cada subconjunto dois subconjuntos. Até obtermos aqui dados unitários, elementos unitários. Isso porque depois que eu tenho todos os elementos desmembrados desse vetor, eu vou combinar elementos de 2 em 2, subconjuntos de 2 em 2. Então aqui nós vamos combinar 23 com 4. Recombinando esses dois elementos, nós vamos ter agora um outro subconjunto com dois elementos, já com os elementos ordenados. Então, ao recombinar os pares, nós vamos recombinar ordenando os dois elementos. Esse aqui ficou sozinho, só tem ele no subconjunto. Combinando esses dois agora, vamos recombiná-los ordenando os valores. Combinar esses dois, vou recombiná-los ordenando os valores. Agora só tem dois subconjuntos. Esses dois subconjuntos nós vamos ordenar, nós vamos combinar ordenando todos os valores. E assim a gente consegue obter no final um vetor totalmente ordenado através do método merge sort. Então a ideia é dividir todos os elementos em subconjuntos até obter subconjuntos unitários. Depois disso, combinar os elementos por pares até obter o único conjunto de dados ordenados. Certo? Difícil? Sim. Um pouco, né? E ele é um método recursivo. Até então nós vimos métodos interativos. Esse método é recursivo. Qual que é a característica das funções recursivas mesmo? É uma função que chama a si mesma, né? Então aqui, a função merge sort, eu sempre chamo a função merge sort enquanto tiver
mais de um elemento em cada subconjunto de dados. Então sempre vou dividir o subconjunto ao meio. Identifico qual que é o meio da estrutura e mando para nova chamada da função merge sort o vetor, a primeira posição e a posição do meio. E o segundo subconjunto vai ser o vetor da posição do meio mais 1 até a última posição desse subconjunto. O outro método de ordenação é o método de ordenação quicksort, ou ordenação por particionamento, ou ordenação rápida, né? Que esse promete ser o método mais rápido de ordenação. Então esse é um método muito conhecido, apesar de não ser tão trivial quanto o bubble sort. Nós vimos que o bubble sort é o mais simples, né, de implementar. Ou não? Foi o mais fácil de fazer? Foi o que vocês fizeram mais rápido, né? Mais rápido que o insertion sort e que o selection sort. Ele é o mais simples de se implementar, porém ele não é o mais eficiente, né? Porque ele tem um custo de execução mais elevado, principalmente com grandes estruturas de dados. Então o princípio desse método também é dividir para conquistar, né? Então nós vamos particionar os elementos do vetor, porém com uma metodologia um pouco diferente do merge sort. Então esse é um método que opera similar ao merge sort, tem uma performance média global, uma performance média igual, ou seja, o mesmo tempo de execução, né, entre aspas aí, que eu vou gastar para executar o merge sort, eu vou gastar para utilizar o quicksort, né, em termos médios. O quicksort, no pior caso, ele acaba sendo um pouco menos eficiente. Esse método, então, é muito conhecido pela sua performance e de facilidade de implementação. Coloquei entre aspas em itálico aqui, ó. Facilidade entre aspas, tá? Não é tão simples assim de implementar, não. Como que funciona então esse método? Basicamente nós vamos escolher um pivô. Pivô é um valor qualquer dentro do subconjunto dentro do conjunto de dados, tá? Lá no método insertion, a gente não tem a chave que a gente escolhe para poder inserir o elemento. Aqui nós chamamos essa chave de pivô, tá? É o elemento base que você vai pegar como referência para poder trabalhar com os dados em subconjuntos, em partições. Na sequência, separamos os dados em dois conjuntos. O primeiro conjunto com os valores menores que o pivô e o segundo conjunto com os valores maiores que o pivô. Imagine, selecionei um pivô, um valor qualquer. Tá? No caso aqui nós vamos pegar a primeira posição do vetor, por exemplo, vai ser o meu pivô, o valor que está na primeira posição. Então agora eu vou pegar todos os elementos que fazem parte desse vetor, os menores eu vou jogar à esquerda desse pivô e os maiores eu vou jogar à direita desse pivô. Tá? Neste ponto repetimos o processo para os dois conjuntos criados. Então para o primeiro subconjunto vou selecionar o pivô, colocar à esquerda os menores elementos desse pivô e à direita os maiores elementos desse pivô. No segundo subconjunto a mesma coisa. Pego um pivô, coloco à esquerda os menores elementos, à direita os maiores elementos. E assim por diante até que todos os dados estejam ordenados. Tá? Então aqui, como exemplo, tem aqui o conjunto de dados, peguei como pivô o primeiro valor, que é o 34. Então o 34 é o pivô. Então eu vou dividir esse conjunto de dados em dois subconjuntos. O primeiro subconjunto tem todos os elementos menores que o 34. E o segundo, todos os elementos maiores que o 34. Então dividi, tá? Depois peguei o pivô aqui, o número 8. Esse pivô número 8, eu vou jogar à esquerda todos os elementos menores e à direita todos os elementos maiores. Ficou praticamente a mesma coisa, né? Utilizei aqui o 8 como pivô. Agora o próximo elemento que eu vou utilizar aqui como pivô é o 32, tá? É o meu pivô agora. Então, eu vou pegar o 32 e jogar à esquerda todos os elementos menores que o 32 e à direita os maiores, né? Nesse subconjunto eu não tenho nenhum à direita do 32, então só o 21 que vem para cá, fica à esquerda dele. Em seguida, o pivô selecionado foi 64, do segundo subconjunto. Então, joga à esquerda
né, os elementos menores que 64 e à direita os elementos maiores que 64. Faltou aqui uma parte, tá? Que é essa parte do 51 que vem à esquerda do 64. Mas aí entendam que cada subconjunto eu seleciono um pivô, à esquerda deixo os elementos menores que esse pivô e à direita os elementos maiores que esse pivô. Aqui um exemplo um pouco mais extenso, tá? Primeiro elemento vai ser o meu pivô, o 23 aqui então foi selecionado como pivô. Esse ESC indica a posição à esquerda do subconjunto. O que eu estou fazendo agora? Nós estamos caminhando pelo vetor, identificando quais são os elementos menores do que o meu pivô. Então eu vou caminhando com esse ESC à direita até encontrar elementos que são maiores do que o meu pivô. Então aqui nós estamos caminhando pelo vetor, identificando quais são os elementos que são menores do que o meu pivô. Isso porque esses elementos vão ficar à esquerda. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a variável direita, que indica o índice à direita desse subconjunto de dados. Então eu tenho um conjunto de dados aqui inteiro, elemento à esquerda, elemento à direita. Meu esquerda está navegando pelo vetor, identificando quais elementos são menores do que o meu pivô. E o direita está navegando também pelo vetor, porém em ordem decrescente, onde eu vou identificar e separar os elementos que são maiores que o meu pivô. Então nós vamos navegando aqui com a variável esquerda e comparando. Esse conteúdo que está aqui é menor do que o meu pivô? Se for menor ou igual, eu vou incrementar a esquerda, ou seja, venho para a direita. Esse elemento aqui é menor do que o pivô? Não é. Então eu vou comparar o elemento à direita. Esse elemento à direita é menor do que o meu pivô? Se esse elemento é menor do que esse daqui, eu faço a troca. Porque à esquerda eu quero os elementos menores que o pivô. À direita eu quero os elementos maiores do que o pivô. Então eu faço a troca desse elemento da esquerda com esse elemento da direita. Continuo com o pivô 23 aqui. Ó. 23 ainda é o meu pivô. Meu esquerda está aqui, meu direita está aqui. Meu elemento à esquerda é menor ou igual ao pivô? É. Então eu incremento o elemento à esquerda, vou para cá. Esse elemento à esquerda é menor do que pivô? É. Incremento o elemento à esquerda, vem para cá. Esse elemento da esquerda é menor do que o pivô? Não. É maior. Então eu vou decrementar a direita. Direita, vem para cá. Comparo. Esse elemento à direita é maior do que o pivô? É. Então decremento o elemento à direita. Tanto direita como esquerda estão aqui nessa posição agora. Esse elemento à direita é maior do que o pivô? É. Então decremento o elemento à direita. Elemento à direita passa para cá. O esquerda continua aqui. Neste ponto em que o elemento à direita, o índice do elemento da direita, é menor do que o índice do elemento à esquerda, é o ponto onde vai ser encaixado o pivô. Nesse ponto é onde o pivô vai entrar. Isso porque à esquerda eu tenho todos os elementos menores. À direita eu tenho todos os elementos maiores. Então nesse ponto aqui vai encaixar o pivô. O pivô entra aqui. À esquerda nós temos todos os elementos menores. À direita nós temos todos os elementos maiores. Separei em dois subconjuntos. Agora, onde os da esquerda são sempre maiores do que o pivô, que foi selecionado inicialmente, e os da direita são sempre maiores do que o pivô. E assim nós vamos fazendo com cada subconjunto de dados. Por isso, particionamento. Então, para esse método Quicksort, nós vamos utilizar basicamente duas funções. Uma, que é o próprio método Quicksort, que é um método recursivo, ou seja, chama a si mesmo, tá?
e outra função que é a função de particionamento, que é a função que vai fazer a divisão daquele conjunto de dados em dois subconjuntos, onde o subconjunto à esquerda do pivô são menores que ele e o subconjunto à direita do pivô são maiores do que ele. Então o método Quicksort recebe como parâmetro o vetor a ser ordenado, a posição de início desse vetor e a posição do final desse vetor. Tá? Aqui foi criada uma variável chamada pivô, que é o pivô que vai ser escolhido para fazer esse particionamento. Enquanto o final for maior do que início, ou seja, não existiu aquela inversão entre esquerda e direita, lembra? Enquanto o final for maior do que o início, eu vou chamar a função de divisão passando o vetor, a posição de início e a posição final. E pivô vai receber o retorno dessa função de divisão. Como o pivô vai ser o elemento que vai dividir, que vai particionar esse vetor, eu preciso executar novamente essa função passando os dois subconjuntos. O primeiro subconjunto, que está à esquerda do pivô, e o segundo subconjunto, que está à direita desse pivô. Então, vou chamar a função Quicksort novamente, passando o vetor, onde o primeiro subconjunto começa do início e vai até pivô menos 1. Primeiro subconjunto. Chamando novamente a função, passando o segundo subconjunto. O vetor, a partir da posição pivô mais 1 e até o final desse vetor, até o final desse subconjunto. Então eu chamo novamente a função, a mesma função Quicksort, passando o primeiro subconjunto à esquerda do pivô e o segundo subconjunto à direita do pivô. Aí eu chamo novamente até que eu tenha todos os subconjuntos ordenados. E lá na função divide é a chave para a ordenação dos subconjuntos, tá? Todo esse trâmite que nós vimos aqui, ó, de colocar o pivô na posição correta, acontece lá nessa função de divisão, nessa função de particionamento. Então essa função divide recebe o vetor, a posição inicial e a posição final. Tem aqui como variáveis locais i, j, pivô e auxiliar. Tá errado aqui, viu, gente? O i é, na verdade, esquerda, que eu copiei antes de atualizar meu código-fonte, antes de compilar. Depois que eu compilei, eu não copiei, não. O esquerda aqui entende como sendo i. O direito entende como sendo j, tá? Como eu não corrigi, na hora que vocês forem implementar, vocês têm que fazer essa correção aí. A esquerda vai receber o início, né, que foi passado aqui como parâmetro. A direita vai receber o final, que também foi passado aqui como parâmetro. Nós não temos que ir caminhando com essas variáveis aqui, esquerda e direita, porém o meu subconjunto continua, começando no início e terminando no final. Então eu não posso utilizar essas mesmas variáveis para isso, tá? Então eu criei aqui variáveis locais, esquerda e direita. Sim. Se o pivô, ele já, por exemplo, ele já está no lugar dele, já é o primeiro da lista. Como que... Se ele já é o primeiro da lista, é porque todos os elementos que estão depois dele são maiores que ele. Então eu já tenho esse subconjunto, né, até o pivô ordenado, e depois do pivô, que eu vou verificar e selecionar o outro pivô. Certo? Então, independente se o primeiro já está na posição correta ou não, ele vai executar a primeira vez, identifica que o primeiro subconjunto já está na posição correta, já está ordenado, e do segundo subconjunto vai selecionar outro pivô e vai dividir, vai selecionar outro pivô e vai dividir, e assim por diante. Tá? Enquanto não tiver com todo o conjunto de dados ordenado. Então aqui, nessa função divide, esquerda começou do início, direita começou do final. E o meu pivô vai ser sempre o primeiro elemento do vetor, tá? Pode ser qualquer um? Pode. Você pode definir no seu algoritmo que vai ser o segundo, o terceiro ou quarto elemento do vetor. No caso aqui eu estou optando por ser o primeiro elemento do vetor, tá? Enquanto esquerda for menor do que direita, ou seja, direita ainda não ultrapassou, né, o esquerda e vice-versa. Enquanto vetor na posição à esquerda for menor do que o meu pivô aqui é o valor que está dentro do vetor.
Não confundam com a função quicksort, que o pivô é a posição onde está o pivô, tá? Meu pivô aqui, então, é o valor que eu estou considerando como pivô. Então, se o conteúdo à esquerda, né, de vetor à esquerda, é menor ou igual ao pivô, eu vou continuar navegando pelo vetor com o índice ESC. Ou seja, eu vou caminhando à direita. Enquanto, dentro dessas posições do vetor, eu tiver elementos menores que o pivô. Quando isso aqui terminar, é porque eu encontrei um elemento que não é menor ou igual ao pivô. Encontrei um elemento maior. Aí eu vou verificar à direita se esses elementos que estão à direita são maiores do que o pivô. E vou navegando com o índice à direita de forma decrescente. Então eu começo do final e vou caminhando em direção ao início, enquanto eu encontrar elementos maiores que o pivô. A partir do momento que eu encontrar aqui um elemento à esquerda maior do que o pivô e encontrar à direita um elemento menor do que o pivô, eu faço a troca entre os dois. Se esquerda for menor do que direita, então eu faço a troca entre os elementos. É o que nós fizemos aqui, ó. Encontrei aqui à direita o 21, à esquerda o 67. Eu tenho que trocar os dois. Então eu faço essa troca entre um e outro. É isso que está sendo feito aqui nessa parte, ó. Tá? Fiz a troca. À esquerda que tem que ir o elemento menor, à direita que tem que ir o elemento maior, faço a troca entre os dois. Depois do final desse while aqui, eu vou jogar o pivô para a posição dele, para a posição correta dele. Então lá o meu início vai receber o valor que está à direita. Que valor é esse? É esse valor que está aqui. E o à direita vai receber o pivô. Ou seja, o pivô vai para a posição correta dele. E retorno qual foi a posição que foi encontrada esse pivô. Que está atualmente esse pivô. Que seria a posição do meio do vetor. O que não do meio propriamente dito, né? O tamanho dividido ao meio. Mas sim a posição correta do pivô, onde eu tenho à esquerda os elementos menores e à direita os elementos maiores do que esse pivô. Então essa posição é o que vai ser retornado lá para a função quicksort. Então o pivô aqui é a posição onde está esse elemento que foi o pivô. Agora eu vou chamar a função para o primeiro subconjunto, os elementos que estão à esquerda do pivô, e para o segundo subconjunto, os elementos que estão à direita do pivô. E assim eu vou fazendo enquanto eu não tiver, né, todos os dados ordenados. Tenho aqui o conjunto de dados sem ordenar, selecionei o pivô que é o 23, né? Então eu vou executar aquela função de particionamento, de divisão, até o momento em que eu vou ter o 23 na posição correta, todos os elementos à esquerda do 23 menores que ele, todos os elementos à direita maiores que ele. Então esse aqui foi o meu pivô. O primeiro subconjunto vai chamar a função passando, né, os elementos que estão antes do vetor. O segundo conjunto vai chamar a função divide, passando os elementos que estão à direita desse pivô. E aqui eu vou dividir novamente, seleciono outro pivô e vou identificar qual que é a posição desse pivô. Aqui sua dúvida, Ana Clara. Esse aqui é o pivô que já está na posição correta, já está no início. Então eu vou ter o primeiro subconjunto, que é o próprio pivô, o segundo subconjunto, que é os elementos que estão à direita desse pivô. Tá? Então divido novamente esse subconjunto, esse outro subconjunto divido novamente, aqui o pivô selecionado foi o 67, à esquerda menores que 67, à direita maiores que 67. Aqui eu chego naquela condição até do merge sort, né? Onde tem os dados separados unitariamente. Porém, aqui, esses dados separados unitariamente já são os dados ordenados. Já é o vetor totalmente ordenado. Então, basta recombinar, né, sequencialmente todos esses elementos, que aqui eu já tenho todos os elementos ordenados. Tá? Diferença entre o merge sort e o quicksort. Merge sort, eu separo todos os elementos para depois recombinar ordenando.
No Quicksort, nós já vamos separando os subconjuntos, ordenando. Então já separo de forma ordenada. Então, no melhor caso, o Quicksort vai ser mais eficiente do que o MergeSort. Exercício. Criar um programa... Não, aqui. Tem 1 hora de aula ainda. Criar um programa para solicitar do usuário o método de ordenação e informar o vetor ordenado. Tá? Então, nós vimos aqui 5 métodos de ordenação. Bubble Sort, Insertion Sort, Select Sort, Merge Sort e Quick Sort. Vocês vão implementar os 5. E qual método vai ser utilizado é o usuário quem vai escolher. Vocês podem gerar o conteúdo do vetor aleatoriamente, mas aí o usuário quem vai escolher qual que é o método de ordenação que ele vai utilizar. Porém, o conjunto de dados vai ter que conter 100.000 elementos. Então, seu vetor vai ter que ter 100.000 posições. E aí você vai preencher o vetor aleatoriamente com 100.000 valores utilizando a função range. Para cada método, ou seja, na execução de cada método, vocês vão calcular qual foi o tempo de execução em segundos. Quantos segundos que gastou para ordenar esse vetor de 1.000 elementos, utilizando cada um dos métodos que o usuário escolheu. Então, escolhi lá o Bubble Sort. Quanto tempo demorou para rodar o Bubble Sort? Escolhi o Merge Sort. Quanto tempo demorou para ordenar utilizando o método Merge Sort? Tá? Para isso, vocês vão utilizar uma biblioteca time.h e pesquisem aí como é que vocês vão utilizar para calcular esse tempo em segundos. O tempo é só da execução do método, tá? Não precisa calcular o tempo entre gerar o vetor aleatório, mostrar o conteúdo do vetor antes de ordenar e depois de ordenado, não. Tá? Eu quero o cálculo do tempo da execução do método de ordenação. E vocês vão pesquisar também sobre custo de cada método, custo de execução, tá? De cada método. E esse custo normalmente tem o melhor caso, que é quando o vetor já está todo ordenado, o pior caso, que é quando o vetor está totalmente desordenado, e o caso médio, que seria uma média aí entre o melhor e o pior caso, tá? De cada método de ordenação. Esse é um exercício que vocês vão começar hoje, tá? A implementação. Na próxima aula vocês podem finalizar essa implementação, sendo que a nossa próxima aula é sexta-feira, que não vai ter aula. Sexta-feira não tem aula. Porém, a aula vai ser substituída por atividade não presencial. Qual que vai ser a atividade não presencial? Esse exercício. Tá? Então vocês vão começar hoje, porém vocês vão finalizar remotamente na próxima aula. Oi? Eu vou disponibilizar agora no Classroom, tá? Além disso, na próxima semana vocês vão preparar para um seminário de métodos de ordenação e pesquisa. Eu apresentei para vocês os métodos de ordenação, os métodos de pesquisa, como vocês já vão inteirar perfeitamente com os métodos de ordenação. Método de pesquisa é simples. Vão ser só 2 métodos de pesquisa, sequencial e binário, tá? Então, o seminário vai ser com relação a tanto métodos de ordenação, os 5 que nós vimos, e os métodos de pesquisa. Então, serão grupos com até 5 componentes. Se eu não me engano, tem menos de 35 alunos, né? Com os desistentes. Então, no máximo, 7 grupos. 5 grupos falar sobre os métodos de ordenação, nós vamos sortear, e 2 grupos falar sobre métodos de pesquisa, tá? Apenas 2 métodos de pesquisa, sequencial e binária, porque os outros vão demandar de outras estruturas de dados que nós vamos ver mais à frente. E o vetor que vocês vão ter que ordenar vai ter que ser um vetor de estruturas. Que vetor de estruturas? Vocês podem definir. Struct aluno, por exemplo, nós já trabalhamos com struct aluno, struct professor, struct curso, tá? Com estruturas que nós temos mais de um dado, né? Então eu vou ter lá o nome, vou ter o código, vou ter algum outro valor. E essa ordenação vai ser por um campo do tipo string, cadeia de caracteres, tá? Então em vez de ordenar como inteiro, vocês vão ordenar como string. As funções são as mesmas. A única coisa que muda é a forma de comparar os valores, tá? Seminário, então. Grupo, nós vamos sortear qual que vai ser o método de ordenação de cada grupo. O que vocês vão ter que apresentar? Vão ter que criar uma animação com a simulação do método.
fazer uma animaçãozinha. Pode fazer os bonequinhos lá com os dados e vocês vão mostrar filmando como que ocorre o método de ordenação de cada um desses métodos. Isso é muito difícil. Animação, pode criar animação computadorizada? Pode. Se quiser criar aí uma animação utilizando qualquer ferramenta computacional, pode fazer animação, tá? Se quiser, os membros do grupo lá ficam de pé, né, com as plaquetinhas e vão fazendo as trocas lá entre eles para simular o método, fiquem à vontade, tá? Sejam criativos aí nessa animação de simulação do método. E no dia, previsão para o dia 9 de dezembro, vocês vão ter a semana que vem, tá? Um tempo aí durante as aulas para poder organizar esse seminário. Vocês vão apresentar a explicação do método, já expliquei, mas o grupo também vai explicar novamente cada um dos métodos. Vantagens e desvantagens, tá? Custo do método. Existem as fórmulas de você calcular o custo computacional de algoritmos. Então vocês vão trabalhar esse custo do método. E os casos de aplicação, né? Tem método que é mais eficiente com um conjunto pequeno de dados, outro com um conjunto maior de dados. Então vocês vão trazer aí para o método que você escolheu, qual que seriam os casos de aplicação desse método. E a simulação que vocês vão apresentar no dia 9/12. Que pode ser uma simulação já gravada, que vocês vão gravar previamente, ou fazer a simulação aqui mesmo, na frente dos colegas. Dia 9? Dia 9 é semana que vem. Sim. Conteúdo. 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 A única coisa que vai dar trabalho é a animação, porque o conteúdo eu já passei, já está disponível para vocês. Vantagem e desvantagem de custo do método, 5 minutos vocês definem isso. Caso de aplicação, a mesma coisa. Só a simulação que vai dar trabalho. Não, vai dar tudo no trabalho. Não. Não vai dar pra fazer. Os algoritmos já vão entregar pronto para vocês. Deixa na outra. Semana no trabalho. A simulação é a animação. Que vocês podem gravar previamente. Deixa na outra. O início da outra semana tem uma sua. Segunda-feira, mais. Terça-feira. Tá bom. Para a alegria da colega, que não vai poder vir no dia 9, então vai ficar para o dia... Que dia? Dia 13 de dezembro. Mas que alegria mesmo, porque não tem que apresentar, né? Sem alteração. Dia 13 de dezembro. Eu falei, você tem que gastar uma Sim. Mostrar a execução do método. Igual aqui, ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Não é de minha autoria não, tá? Esse aqui eu plagiei. Esse aqui, ó. É uma simulação. Como que ocorre a execução do método? Entendeu? Aí como que vocês vão fazer? Vocês escolhem. Certo, pessoal? Então, focar no exercício, tá? Eu vou disponibilizar esse material agora para vocês. Já vou finalizar a gravação aqui.